Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre eu faço para vocês os meus dois principais e mais importantes convites. O primeiro, que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. Quero orar por você, abençoando o nosso devocional e o seu dia, para que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Também quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje fala de como que Deus trata com o seu pecado. Você quer saber como é que Deus trata com o seu pecado? Todos nós pecamos, sim, e destituídos estamos da glória de Deus. Assim está escrito ali na carta de Paulo aos Romanos. Mas muitos têm aí uma receita, muitos têm aí uma teologia acerca de como que Deus trata com os nossos pecados, né? E hoje nós vamos ver um texto aqui que fala como que Deus tem tratado com o seu pecado. Então, se você puder abrir, o texto está em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 22. Vamos ler juntos essa palavra? Vamos receber do Senhor? Assim está escrito, Isaías 44, 22. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Aqui é uma palavra que Deus libera sobre Israel, chamando Israel de volta ao arrependimento. Um momento em que o Senhor lhe apresentava um momento de reconciliação com o povo de Israel. Deus, Ele mesmo que sempre toma essa iniciativa, prometendo livramento para todo aquele povo. É importante nós entendermos que a iniciativa de perdoar os nossos pecados é de Deus. A ação que permite com que os nossos pecados sejam perdoados é de Deus. Deus voluntariamente, por causa do amor dele por nós e por causa do seu próprio querer, Ele se move na nossa direção, toma a iniciativa e faz tudo o que é necessário para que o nosso pecado seja perdoado. Por isso que ainda que esse texto seja enviado especificamente para o povo de Israel, enquanto princípio e promessa de Deus na palavra, ele serve para todo aquele que crê, todo aquele que tem, recebido Jesus como Senhor de sua vida, todo aquele que tem arrependido dos seus pecados. E se você é essa pessoa que está sempre se arrependendo dos seus pecados, está sempre buscando no Senhor que os seus pecados sejam resolvidos, sim, é assim que Deus trata com o seu pecado. Ele esquece, ele desfaz as transgressões como a nuvem e perdoa os pecados, E nos livra, e nos limpa, e nos purifica. Deus, ele pode fazer isso. Jesus pagou o preço por isso. Tem uma passagem muito interessante ali nos evangelhos, quando Jesus estava numa casa muito lotada de pessoas e eles desceram um paralítico pelo teto da casa até os pés de Jesus para que ele curasse aquele homem. E ali estavam os escribas, fariseus, todo o povo reunido, vendo os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus olha para aquele homem e simplesmente diz assim: os seus pecados estão perdoados. E todos se escandalizaram, principalmente os religiosos. Como que esse aí está dizendo que pode perdoar pecados, se não somente Deus pode perdoar pecados? E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder para perdoar pecados, eu mando que ele levante e anda. Então Jesus vai e manda aquele homem tomar o seu leito, e ser curado. E aquele homem sai curado e sai perdoado de todos os seus pecados, porque Jesus é esse que pode fazer isso por nós. Ele é quem perdoa os nossos pecados. E ele não perdoa somente os pecados do nosso passado, ele perdoa os nossos pecados de agora e todos os pecados que um dia você houver de cometer, porque ele não vai passar de novo pelo sacrifício. Muitos confundem e entendem errado isso, mas a verdade é que o sacrifício de Jesus é único. Ele é único e por todos os pecados que você vier a cometer, ele já pagou o preço. Você tem perdão garantido para os seus pecados. Então, se hoje você está carregando alguma culpa por algo que você fez, se algo pesa o seu coração,
Se hoje você tem dúvidas acerca disso, se em algum momento você fez coisas que você tem carregado há muito tempo no seu coração, achando que não é digno de receber perdão, achando que não merece receber perdão, eu te digo, você não é digno, de fato você não merece, mas pela graça e bondade de Deus, o perdão está disponível para que você receba, para que você desfrute de paz, de liberdade, de reconciliação com Deus, porque esse é o principal objetivo do perdão que o Senhor nos libera. Mais do que nos limpar, nos purificar, mais do que nós sentirmos aliviados pelo perdão, mais do que nós sermos justificados, o perdão, ele nos reconcilia com o Senhor, ele restabelece a nossa relação com Deus. E isso é muito poderoso. O problema é que muitas vezes, por essas coisas serem às vezes tão corriqueiras e alvo de tantas discussões ou conversas mal interpretadas da palavra, isso cai num lugar comum e as pessoas começam a crer que precisa de ser feito um sacrifício, é necessário que alguém sofra, é necessário que alguma coisa muito ruim aconteça com alguém para que ela venha expurgar os seus pecados. Mas isso não é verdade, não é isso que a Bíblia ensina. O princípio da palavra de Deus sobre o pecado é que Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele recebeu ali naquela cruz para nos entregar vida, perdão. Então, hoje, você pode se apropriar dessa verdade. Ela está disponível para você. Vá com fé, receba. A salvação não é mérito nosso. O perdão dos pecados não é mérito nosso. É mérito do Senhor. E Ele desejou entregar os méritos dele para nós. Quando Jesus faz tudo isso e nós simplesmente achamos que Ele não perdoa os nossos pecados, quando nós não nos entregamos a esse perdão, nós estamos desprezando a obra de Cristo. Quando nós achamos que as nossas obras vão nos salvar, quando nós achamos que talvez nós vamos passar por um lugar depois que morrermos, ficarmos ali purgando os nossos pecados, quando nós achamos que vai haver uma reencarnação e nessa reencarnação nós vamos voltar e vamos aos poucos pagando pelos nossos erros, todas essas ações, elas simplesmente dizem que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão, que Jesus não tem poder para perdoar os nossos pecados, mas quando livremente você simplesmente reconhece que Jesus já pagou o preço e que o perdão está disponível para você, você honra a Deus, você valoriza a cruz de Cristo e você recebe graça sobre graça. Então, que hoje o Espírito Santo possa trazer compreensão para a sua vida de que é assim que Deus trata com o seu pecado. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Esse é o nosso maravilhoso, amável e querido Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor já fez tudo para que nós pudéssemos ter o nosso pecado perdoado. Que cada um desses, Pai, que estão comigo aqui nesse tempo de oração, de palavra, recebam uma aplicação, recebam revelação do Teu Espírito Santo acerca dessas verdades eternas que o Senhor estabeleceu desde antes que o mundo existisse, desde antes que tudo fosse feito. O Senhor já tinha estabelecido para nós um plano de redenção que nunca falhou, que o homem nunca pegou o Senhor de surpresa e por isso o Senhor já de antemão havia resolvido. Muito obrigado porque o Senhor mesmo pagou o preço para que nós pudéssemos receber de Ti graça sobre graça. Que o dia, que essa manhã, que a vida de cada uma dessas pessoas que estão comigo aqui sejam abençoadas, prósperas, tenham um dia maravilhoso. Recebam do Senhor hoje portas abertas, provisão em todas as áreas, saúde, vida, libertação, caminhos e portas abertos e livres para que possam ir, prosperar e viver a plenitude do propósito do Senhor para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, se inscreva aí no nosso canal, sabe? Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo, vamos fazer esse canal crescer e vamos levar cada vez mais longe essa bendita palavra de Deus. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.